Estamos aqui de volta com um assunto novo, um assunto diferente, mas entre linhas é o mesmo assunto do último vídeo do ímpeto, né? A gente vai falar um pouco hoje sobre as Sephiroths, as emanações dos planos, né? E chamada famosamente de Kabbalah, é o Kabbalah, seja como for. E o João e eu resolvemos hoje dar uma estudada junto com vocês, definir algumas coisas, né? Para quem tem interesse, eu sei que às vezes é um assunto complexo, realmente é um assunto complexo. Apesar de do último vídeo a gente dar um resumão de como que funciona, é basicamente igual aquilo, né, João? É basicamente a mesma ideia, só que é um pouco mais além, né? Como a gente falou naquele vídeo anterior, às vezes é complexo falar em pouco tempo de uma coisa tão, vamos dizer assim, tão Ampla, centenária e ampla, né? é. Usada por muita coisa esotérica e muita coisa oculta, né? Então não é tão fácil assim de pegar em 30 minutos falar de uma coisa realmente complexa. Até nos nossos estudos a gente tem bastante problema, às vezes, no começo, quando a gente está estudando esse assunto, né, João, da Kabbalah, porque ela envolve principalmente a questão das letras do hebraico, né? Que a gente não Uhum. tem que entender que cada letra, na verdade, é um símbolo, e cada símbolo, junto com outro símbolo, representa outra coisa, né? Igual os hieróglifos, né? Então, quando a gente não tem esse entendimento, né, fica difícil para nós compreender por que tem letras no meio de linhas com bolinhas, né, com círculos. Então, hoje a gente É uma quer. escrita totalmente diferente da nossa, né? Para É, começar, ela é da direita para a esquerda, né? Então, exato. começa por aí Começa até pela definição de que do ativo por passivo, né? Já começamos aí. exato, Não é a que ação. é ação. É que isso aí é uma coisa meio que comum, não quer dizer que uma pessoa que é canhota, ela é do passivo pro ativo, não. É questão de, no simbólico, a gente determinou isso e a natureza determina também, né? É, Que é da direita para a esquerda, é do ativo pro passivo. Isso é ciência, não é nem. Não é uma regra, né? É natural, natural da coisa. Não que algum dia não possa mudar, tá? Mas pode mudar, mas até agora não mudou. Até porque a Terra ela muda, né? Durante milênios e milhões de anos ela muda algumas coisas. Mas enfim, o que é a Kabbalah, né? Kabbalah são 10 sefirotes, cada uma representa uma emanação. Ela emana alguma coisa. E aqui na tela que a galera tá vendo, a gente vai montar junto com vocês. O João e eu vamos entrar em alguns acordos e vamos escrevendo ali cada, cada Sephiroth, né, João? A gente vai começar com a Sephiroth inferior, creio eu, né? Malkuth. E o João então pode abrir o bico aí e vamos trocando ideia aqui. Bem, então, como no nosso último vídeo a gente falou sobre três aspectos, na verdade, que foram uma tríade, né? Que foi o ímpeto, né? A vontade e propósito. Então, a gente tentou falar sobre um caminho que tu percorre, né? Desde a tua vontade primordial, da tua ação medida ou desmedida, mas o caminho que tu percorre para te chegar em algum lugar definitivo, que seria o propósito, naquele caso. Então, a gente tinha três aspectos. Bom, aí eu e o Michael, a gente teve a ideia, então, de trazer esse conceito, assim, de pensar em quase que um organograma, né, Michael, Sim. de sistema, e trazer para a árvore chamada árvore da vida da Cabala, cabalística, né? A árvore da vida cabalística, que consiste em 10 sefirotes. A gente falou de três naquele vídeo, né? Uhum. Era um caminho que era uma tríade, como eu falei, claro, e a gente já fez uma analogia com o hexagrama. Então, na verdade, a gente teve seis. A gente fez analogia com a estrela de 6 pontos. Então, a ideia agora é a gente traçar esse mesmo caminho, de uma certa forma, porém utilizando a árvore da vida.
Então, se a gente partir de Malkuth, o que é Malkuth dentro da árvore da vida da Cabala? É o reino, é a fundação, é a terra, é o físico. Né? Então, a partir do físico, tanto é que ela é a primeira Sefirot, né? Uhum. Depois as outras vão para cima, como na imagem do vídeo. Então, a partir dela, a gente vai. É a escada de Jacó, né, Michael? Exato, a gente vai subindo. Para quem gosta de Led Zeppelin, é Stairway to Heaven, né? A Malkuth. Eu vou escrever aqui já pra É, galera se ligar, tá? Botar aqui, botar de outra cor, tá? isso, Só pra boa. galera acompanhar. Vou escrever aqui, ó, Malkuth. Eu botei outra cor aqui. Então, Malkuth, como o João tá falando, é essa definição. É a primeira Sephiroth inferior. Só que a gente tá fazendo junto tem que ser um pouco mais didático, né? Pra Claro. gente, pra gente se ligar aqui, a galera se ligar também. Não sei por que tá ficando dessa cor. O bagulho não quer deixar eu botar a cor. Aí vai ficar assim mesmo. Mas, Como o João falou, né? Malkuth, ele é o reino, né? É o primeiro reino. O que dizer o primeiro reino, né, João? É o reino da... É o reino que recebeu a, as emanações superiores, né? Esse reino foi criado lá de cima, não é um reino que vem de baixo. Ele é uma exato. emanação do superior. Ele é. Tanto, A gente. A tanto gente é que ele vem, né, é o raio, né? é o raio, exato. Desceu e se cristalizou aqui. A gente falou sobre isso até no vídeo. Enfim, Marcos, desculpa interromper, mas né, Não, mas é isso aí. Ah, é cristalização né, da emanação. exatamente. É aquele lance que a gente fala que é a humildade, né? É a parte humilde. A gente pode. Eu acredito que é uma parte humilde porque é onde, é onde se exalta, né? A gente começa a vida aqui, não é na parte de cima, depois a gente vai ver. É nesse reino onde começa a exaltação do divino, né? Como é o primeiro, ele é a base, né, João? É a base. É a base das coisas. É dele que É, vem, apesar de ser uma emanação de cima, ele é a base das outras sefirotes. exato, é a base. E acaba. Tem uma questão que eu acho que é legal a gente abordar. E como a gente sempre acaba mencionando a Bíblia, né? E sendo analisada com a ótica cabalística, faz todo o sentido. Né? Uhum. Então, se a gente for pensar na questão da queda, o que é a queda? Estado edênico, ele não era físico, na, na minha opinião. Então, o que acontece? Estavam em um estágio acima de Malkuth, e a queda foi a queda para Malkuth. Né? Michael, não sei se concorda comigo. Sim, sim. Vai Foi metendo. foi a questão do, da queda do homem do Jardim do Éden. O homem, no caso Adão e Eva, enfim, estavam Uhum. na esfera acima, e aí a queda foi isso. Se pegar o diagrama da árvore que vocês estão vendo, o que seria a queda? Se você está numa cifra acima, queda é isso. Malkuth é o primeiro, então caiu para cá. E aí o que acontece? Daqui para cá, só para cima, ou para baixo também, mas a gente não vai falar das clipfotes, né? Mas enfim. Mas o que eu quero dizer é que todo, todos que caíram querem subir e retornar, né? Então, por esse que é um objetivo dessa ascensão, né? De buscar ascender a planos mais sutis, assim, por assim Sim. dizer. Então, é só fazer uma correspondência com o Gênesis bíblico, que é algo que a gente sempre usa, inclusive em análise de capa do Third Vision, a gente faz questão de falar desse tipo de coisa, né? Acho que é E mais um link que a gente pode usar, né? com certeza. Eu tô conseguindo deixar a cor disso aqui, cara. Tá me zoando esse bagulho. Tem que ficar. Essas partes. E então, como a gente atribui então Malkuth ao reino, ao físico, né, à terra mesmo?
Qual ideia traz terra? Pode até fazer um paralelo com a astrologia, né? O elemento terra, né? Os signos do elemento terra, as características. Então, qual ideia, qual ação a gente pode atribuir a isso aqui, pensando no que a gente fez no vídeo do ímpeto? O que seria o ímpeto? Talvez o ímpeto seja relacionado a isso? O que seria, né? Uhum. Como é que a gente poderia relacionar a Malkuth no sentido de fazendo aquela relação lá, né, do nosso outro vídeo? Tá pensando como a primeira a ideia, né? No caso, a ideia no sentido de que eu acho que antes de responder isso, a gente tem que talvez dar mais adjetivos, João, mais conotações para esse Sephiroth, porque não é tão fácil a gente sair só lançando isso como eu diria, a primeira coisa quando a gente tem um ímpeto é ter a ideia. Só que a ideia não vai caber aqui nesse momento, eu acredito. Não cabe. Né? Não cabe, por isso que eu lancei, porque exatamente. Né? Eu acho que é interessante a gente colocar talvez mais adjetivos dentro dessa Sephiroth. Que adjetivos a gente pode colocar aí? Como ela é a base, né? Como eu falei ali no começo, ela emana um negócio de humildade, né? Ela é o reino, né? As outras Sephiroths vão emanar daí, né? Elas vão fluir desse momento. Né? É ela que dá a luz. Então, como se elas fossem desdobramentos dela, né? Exato. Então a gente tem que pensar dessa maneira aí. O que a gente poderia colocar como um sentido deixa eu ver aqui. De início, né? O que a gente tem de legal para colocar? Uma palavra, como o João tá sugerindo, né? O que tu pensa, João? Talvez, pensando assim seria casa, talvez? Casa, boa. Seria a letra Bet do alfabeto. Tu acha que a Bet cabe ali? Vamos colocar. Eu acho que sim, porque a gente pensando que é o reino, né? Eu acho que é... Vamos colocar assim. Faz sentido. Se tu casa. concorda comigo, não sei. É que BF acho que vai ser lá em cima, né? Mas vamos aqui, vamos botar casa, tá? Ela vai ser lá em cima. Vamos se modificando, não faz mal. É tudo editável, né? Vamos montando junto. Não, e o interessante é essa troca, né? Essa troca, claro. A gente pode começar aqui. É casa, realmente, eu concordo. É a nossa casa, começa aqui. Né? A casa primordial, a gente pode botar assim, né? Talvez. E eu penso pela uma coisa que tu comentou, a casa é lá em cima, mas a gente tem que pensar que o que está em cima é como o que está embaixo, né? Também, claro. Verdade. Então, eu acho que a gente pode trazer até uma máxima hermética aqui, que foi algo que a gente falou no último vídeo. Eu acabei mencionando esse álbum de novo, que é a Tábua de Esmeralda, que a gente falou sobre hermetismo e princípios, né? Princípio de correspondência. Então, eu acho que também é aplicável. Sim. É o pé, né, cara? É o chão, né? É a terra, né? A fundação. Fundação, é. A fundação... Aí eu não sei se é a fundação muito... Tem que pensar se é a fundação... Porque depois a próxima Sefirótica é a fundação nossa daí, né? Que é o Yesoda. Porque o Malkuth é a casa... Se a gente notar aqui nessa... É o reino, e Yesoda é a fundação, exato. Né, eu acredito que seja a fundação, até porque é onde tu vai começar alguma coisa. Ali o aspecto da vida vem dali, né? É o poder gerador. Por isso que a gente tá falando aqui que não é tão fácil assim de... né, de definir essas coisas. É bem... Não é, cara? Mas o que a gente pode colocar aqui? A gente pode colocar como casa, perfeito, que é o pé, né? Ou... O pé no chão. Pé no chão. E
terra, né? Aqui é a terra. Terra, É, vamos começar a colocar isso aí. Depois a gente vai colocando mais coisas aí. Que claro. achar que é interessante.